E aí, meu aluno da mediação, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Beto. Estamos em mais uma aula de história. E essa aula nós vamos falar novamente sobre o Império Romano. Lembra que o professor Lorismar na aula passada falava sobre isso? Sobre a aparição do Império Romano, como ela se deu, como se deu a característica, a formação geográfica do Império Romano, em que momento apareceu o Império Romano. Nós estamos diante de uma história que ela perdura por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. Ela vai ali de 750, mais ou menos ali, antes de Cristo, e ela vai até depois de Cristo, até o século V depois de Cristo, quando nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Então, esse contexto que eu quero que vocês prestem atenção é justamente um período que vai caracterizar muitas heranças que foram deixadas para o mundo ocidental, para a nossa sociedade hoje. Até hoje nós temos características lá do Império Romano. É claro, não ficou os banhos públicos, não ficou a questão da escravidão, como era no Império Romano, da luta dos gladiadores, não, isso não ficou. Mas ficou vestígios. Ficou vestígio como a República, fica o direito romano, ele ficou perpetuado dentro da nossa sociedade. Até hoje nós estudamos o direito romano. Então são questões que vão ficar ao longo da história. Olha aí a aula para vocês, a aula de hoje é justamente a aula 24, 24.1. Eu, professor João Herbert, mais conhecido como professor Beto, e o professor Lorismar. Aqui na aula de hoje nós vamos ver os imperadores romanos, homens livres e escravos, nós vamos ver a perseguição dos cristãos, a perseguição dos cristãos, nós vamos estar vendo hoje na aula de hoje, e o declínio do Império Romano. Então esses são os assuntos, fiquem ligados na aula de hoje, porque ela tem uma habilidade que é relacionar cidadania e democracia na organização da sociedade, cidadania e democracia. Coisas lá do Império Romano que vocês vão ver. Olha os elmos se enfrentando. Nós estamos na parte 2 dessa aula, a organização dessa sociedade romana, conhecido como Roma. Na aula passada, o professor Lorismar já falava sobre essa estrutura da sociedade romana. Nós temos um grande fluxo de escravos. Gerou descontentamento entre as camadas inferiores da população livre, urbana e rural. Pessoal, vocês têm que estar atentos, o professor Lorismar, ele falou isso para vocês, que nós não podemos classificar a questão da escravidão lá do Império Romano com aquela que foi praticada na África. São questões diferentes. O escravo em Roma, até porque às vezes não havia poucas revoltas de escravo em Roma, pelo tanto de escravo que se tinha, porque o escravo de Roma ele era um escravo por dívida, um escravo por guerra. Eles aceitavam até a escravidão ali naquele momento. Eles poderiam até ser adotados. Olha a estrutura de vocês, olha a estrutura de vocês aí na tela de vocês. Esse escravo, ele era um prisioneiro de guerra, descendente de pessoas que não pagavam suas dívidas. Então, poderia ser de guerra, de dívida. E eles aceitavam, eles poderiam até ser adotados por um patrício ali, e ele sendo adotado por um patrício, ele ganhava o nome, tudo, e ele poderia ser libertado. Então, esse patrício, o patrício são os fundadores de Roma que nós vimos. Depois dos patrícios tem os plebeus, que eram homens livres, possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Esses eram os plebeus que faziam parte da plebe. E também entre os plebeus tinha os clientes, que eram os dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção no trabalho em troca do seu serviço de voto nas eleições. Então, olha aqui, ó, os clientes. É por isso que nós falamos, quando nós temos aí aquela política que o cara vai lá, ajuda o outro em troca de voto, nós estamos falando que tem um clientelismo ali.
um clientelismo ali entre aquelas relações sociais de interesse. Então era o cliente do cara. Eu te ajudo e tu me ajuda futuramente. Porque Roma, como nós vimos na aula passada, ela passa por vários momentos. Ela passa por um momento monárquico, ela passa por um momento de estrutura do Senado romano, e depois nós temos aí um momento de império também romano, o Império Romano, que foi grandioso. E falando de império, deixa eu trazer para vocês aí na tela de vocês, esses dois imperadores aqui, esses dois imperadores que estão na foto. Vamos ver. Esses dois imperadores aqui, eles são da família Graco, tá? Não é o da família Graco aqui, não, Tibério. Primeiramente, nós vamos ver o Tibério, não vamos confundir eles com outros imperadores, tá? Porque eles são imperadores que eles vão fazer uma diferença grandiosa. Ele é eleito para o tribunato, ficando impressionado com a miséria de seu povo e descreve. Olha o que o Tibério Graco, ele fala quando ele vê o seu povo. Ele vê o seu povo na miséria e ele diz o seguinte: eu não vou crer nisso daqui que está acontecendo. Ele fala, os animais ferozes que vivem em terras da Itália têm pelo menos as suas tocas. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália possuem unicamente o ar que respiram e a luz do sol, onde, sem teto e sem roupas, vagam através do país com as mulheres e seus filhos. Então, ele está falando aqui, ó, Tibério, que nós vamos ver aqui, ó, Tibério Graco, ele está falando aqui que ele precisava fazer algo para ajudar o povo romano, que não tinha casa, não tinha moradia. Então, ele era moderado, ele propõe essa limitação do direito de ocupação da terra, de domínio público, de 50 geiras, ou seja, 125 hectares. Vocês que estão aí já sabem que quanto é que se vale um hectare ali, quando a gente pega 100 por 100, 10 mil metros quadrados, então eu dizia 125 hectares ali para ser distribuído. Com isso, ele começa um processo chamado, que nós vamos conhecer atualmente como reforma agrária. Ele começa a limitar o latifúndio dentro de Roma, ele começa a limitar esse latifúndio e ele vai desagradar a grande elite romana daquele momento. Por quê? Porque ele pega o latifúndio, ele tira o latifúndio e diz: não, vamos pegar aqui o meu povo, vamos pegar os plebeus, os patrícios aqui, vamos fazer uma distribuição, vamos fazer uma reforma agrária. Olha aí de onde surge essa concepção de reforma agrária. Sabe o que aconteceu com ele? Vocês têm ideia? Não, ele não foi impeachmentado, não. Ele foi morto mesmo. Foi assassinado. Ele vai ser assassinado. Olha aí essa estrutura aí das ruínas de Roma. Hoje, o que nós temos na história de Roma é o que nós estudamos dentro das ruínas, dentro dos antigos documentos. Pessoal, é encantador você chegar em Roma e visitar essas ruínas. Eu tive essa experiência, é maravilhoso você ir chegar lá em Roma, aí você vai no Coliseu, aí você visita uma ruína dessa, você vai no Coliseu, você vai no Senado, você vai no Castelo Sant'Angelo, você vai na Fontana de Trevi. É claro, nós temos ruína do Império Romano e temos ruína ali feita no Renascimento cultural, que é um outro momento da história fabuloso que nós vamos ver aqui. Então, quando você chega aqui, nessas ruínas, vocês vão ver que o Império Romano era algo grandioso, algo imponente. Dizia-se que no Império Romano, o sol nunca se punha, porque enquanto era noite no Ocidente, era dia no Oriente. E o Império Romano ia do Ocidente ao Oriente. Pegava a África, pegava a Europa, pegava a Ásia. A grandiosidade que era o Império Romano. Era muito forte, muito grandioso. Então a gente percebe disso aí.
Mas sim, nós estamos falando da família Graco. Voltando aí na tela para vocês aí, ó. Nós estamos falando da família Graco. As terras recobradas pelo Estado, ou seja, as terras tomadas novamente do Estado, deveriam ser repartidas entre os cidadãos. Olha aí a reforma agrária acontecendo. Olha a reforma agrária acontecendo. Os antigos donos recebiam uma indenização. Até hoje, quando tem a reforma agrária, a pessoa não recebe a indenização da terra. Pois é, quando eu digo que o direito romano ainda prevalece, é dentro desses contextos aí, ó. Aí nós temos aí 132 a.C., lembra-se que ele vai ser assassinado. A ideia do povo, um grupo de partidários da aristocracia, vão fazer o quê? Vão matar ele. O seu irmão, então, Caio Graco, vai continuar sua obra. Caio Graco. Tibério, que era o irmão, nós temos aqui o primeiro, era o Tibério. O Tibério vai ser eliminado, vai ser assassinado. Morte a esse comunista, a esse imperador que quer fazer a reforma agrária. Aí o irmão dele assume o trono dele. Aqui é a representação dos dois, os dois irmãos. Aí o povo disse, vai acalmar com o irmão. Só que o Caio, ele consegue que cada cidadão recebesse do Estado mensalmente certa quantidade de trigo. Olha o Bolsa Família sendo criado aí, gente. Certa quantidade de trigo. Então nós temos aqui, reformulou a justiça, contribuiu à estrada para ocupar os desempregados, democratizou o direito eleitoral. Cara, ele fazia os desocupados, vocês estão desocupados? Vamos construir estrada. Vamos fazer aí um PAC para vocês construírem e não ficarem ociosos. Vamos distribuir trigo para todo mundo, para ninguém passar fome. Mensalmente eu vou distribuir, que era a base da comida. Então, ele vai ser mais revolucionário que o irmão dele. Vai ser mais revolucionário. Aqui o quadro Tributo à Plebe, que mostra Tibério e Caio Graco e a Justiça Solidária. Aqui um quadro muito importante para ser analisado desse momento. A distribuição, chegando até a plebe, chegando os benefícios sociais até a plebe. Aí não tem jeito. Vai mexer com os interesses de classe. Os interesses da classe dominante não tem jeito, gente. Mexer com os interesses da classe dominante, ele vai ter o mesmo destino do irmão dele. Vai ser assassinado. As reformas dos irmãos Graco visavam conservar a ordem social, eliminando a justiça, as injustiças mais flagrantes. Então, qual era o objetivo dos irmãos Graco? Pessoal, o povo está agitado. Como é que eu vou controlar essa agitação do povo? Como é que nós vamos ter esse controle do povo para nós? Então, eu vou fazer uma reforma, e essas reformas eu vou dar benefícios sociais, eu vou fazer uma distribuição de terra, eu vou dar o trigo, o povo não vai passar fome, e com isso o povo vai ficar na tranquilidade. O povo sem passar fome, o povo não se revolta. Era esse o pensamento dele. O povo com terra, ele vai ter ocupação, vai começar a plantar, vai começar a colher. Então vai ter sua própria alimentação, vai fazer sua agricultura familiar lá, gerar alimento e gerar renda. Então eles tinham esse pensamento. Infelizmente, mexeram com a camada da elite que queria concentrar o latifúndio, mexeu com outra camada, eles acabaram sendo assassinados. Na tela para vocês. No século III, as coisas mudam. Entre 235 e 238 instaurou-se o Império Romano. Nós estamos falando aqui sobre antes de Cristo. Antes de Cristo, nós estamos falando aqui desse momento antes de Cristo. Se instala esse Império Romano. Cada exército proclama o seu imperador.
Então ele tinha aquelas legiões lá, cada exército lá era comandado por alguém. E cada exército vai proclamar dizendo, não, nós temos um imperador, nós temos que marchar sobre Roma. Num período de 33 anos, gente, olha como ficou complicada a situação romana. 21 imperadores e apenas um não morreu de forma violenta. Aqui nesse quadro nós temos aqui o assassinato de Caio Júlio César. Aqui é a representação do assassinato dele. Atratou Brutus. Então percebam que lá em Roma estamos numa disputa de poder muito grande. É uma disputa de quem irá controlar o Império Romano. E com isso, vários imperadores são assassinados. Eles não estavam a contento. Os senadores mandavam assassinar, ou o próprio povo mandava assassinar. Então nós temos isso daí enraigado em Roma, nessa disputa de poder. Mas aí eu pergunto, o que leva ao assassinato? O que está levando? Qual é essa crise que Roma está enfrentando? Roma, eu costumo dizer que ela está enfrentando uma crise interna e uma crise externa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí essa divisão do Império Romano. Olhem na tela para vocês aí. Então nós temos aqui, ó, motivo das mortes dos imperadores. A inflação galopante, a inflação lá em cima. Começou a crescer a inflação, o milho subiu 200 vezes acima do índice, parecia a gasolina agora, e o gás subindo. As invasões estrangeiras tomando conta e a revolta dos camponeses. Começam a se fortalecer essa revolta dos camponeses. Os estrangeiros, vamos falar sobre estrangeiros. Nós sabemos que o Império Romano, ontem, na aula passada, o professor Lorismar, ele mostrava para vocês ali a vastidão que foi o Império Romano. Ali com o Mar Mediterrâneo, ele pegando toda aquela região que margeava o Mar Mediterrâneo, pegando a África, pegando a Europa, pegando a Ásia, toda aquela região expandindo. Ok? A princípio, o Império Romano deixou esse povo entrar pacificamente. Olha, vocês vão agricultando, vocês vão trabalhando na agricultura, então vocês vão ficar pacíficos aqui. Só que aí tiveram as invasões dos hunos que vêm tocando terror e vão pressionar esse povo a entrar dentro do Império Romano. E eles vão começar a entrar dentro do Império Romano. Os romanos vão começar a ter problema em suas fronteiras. A fronteira da Gália, a fronteira ali em relação ao Mar Mediterrâneo. Em toda aquela região eles vão começar a ter fronteira. É aí que eles vão perder o apoio. A população, os camponeses, eles começam a se revoltar. Eles começam a se revoltar que eles querem pão, eles querem proteção, e o Império Romano não conseguia dar isso para ele. Vamos lá na tela para vocês vermos outros imperadores. O imperador Ilírio, e a situação começa a melhorar dessa estrutura. Cláudio II vai derrotar os godos. Lembra que eu estou falando aí da invasão dos impérios romanos? E esses godos aí, eles eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque eles tinham cultura, tinham religião diferente. Então eles estão aí, são os bárbaros. Vocês têm que ficar ligados, porque nas nossas aulas, quando nós estivermos falando sobre a Idade Média, vocês vão ver a invasão dos godos, dos visigodos, dos vândalos, desse povo germânico entrando, dos hunos. Então vocês vão ver várias invasões entrando dentro do Império Romano, até chegar à queda do Império Romano do Ocidente. Até o Império Romano se ruir do Ocidente. Se coloca uma data, mas eu não costumo datar. Vamos dizer que foi no século V. Por quê? Porque teve vários momentos que culminaram para essa queda final do Império Romano do Ocidente. E começa na Europa, então, um período chamado Idade Média. Mas voltando aí a tela para vocês, olha aí na tela para vocês. Após ter vencido Carino, Diocleciano se tornou o novo imperador, instaurando uma tetrarquia.
Ou seja, nós temos 4 imperadores. Ele instaura 4 imperadores. Um imperador, então 2 desses imperadores eles vão ter o título de Augusto. O que é Augusto? Augusto é divino. E 2 com títulos de César. Vocês vão ver que vários imperadores romanos eles vão se chamar de César. Caio César, Júlio César, porque eles eram chefes militares. E esses chefes militares eles eram chamados de César. Cabendo a esse último substituir o Augusto em caso de sua morte ou decorrido 20 anos de seu governo. Então, existia aí, não era vitalício, ele vai ficar aí, se passar 20 anos ele não morrer, ele vai sair, só que geralmente eles davam um jeito de ele morrer antes. Olha aí, Diocleciano, que instaurou o Dominicato, ou seja, uma monarquia despótica e militar, de tipo helenístico, de origem grega. Diocleciano, gente. Diocleciano, então, ele vai pegar, ele vai dizer, olha, eu vou colocar uma ditadura aqui. Vamos colocar aqui um poder e tudo, e nós vamos ter lá o controle total despótico, ou seja, ele está sob o controle. Esse negócio de democracia e tudo vai ter o controle. Só que o Senado não se enfraquece, o Senado, muito pelo contrário, ele vai dobrar o número lá de senadores e eles vão continuar tendo as mordomias, como sempre, para garantir o seu império, mas aí ele vai ter pulso firme. É a ditadura sendo implantada aí, esse governo despótico. Mas olha lá na tela para vocês, para a gente ver essa característica. Reabilitou as velhas tradições, incentivando o culto dos deuses antigos. Então, agora eu quero o culto dos deuses antigos. Negócio de deuses aí cristãos, e começa a perseguição dos cristãos. Diocleciano, gente, fez uma perseguição dos cristãos tão grande, é naquele momento que os cristãos começam a ser jogados aos leões, começam a ser crucificados, serem torturados. Ele impôs o uso do latim nas províncias do Oriente. Então agora todo mundo vai falar latim. Ninguém vai falar sua língua materna, não. A base da língua vai ser o latim. Aí ele vai privilegiar as leis romanas, fortalecer essas leis romanas. Ele vai dividir o império em 101 províncias, ocupada por 12 dioceses reunidas em 4 prefeituras. Então nós temos aí 4 prefeituras. Dessas 4 prefeituras, ele vai começar a dividir aí em 12 dioceses e vão ser 121 províncias divididas. Ele tentou tabelar o preço pelo Edito de Milão. O preço, tudo será tabelado, só que não teve sucesso. Imagina, querer tabelar o preço único em todo o Império Romano, o Edito de Milão aí. Só que Diocleciano ele não vai ter sucesso dentro disso aí. Então, em 306, nós temos o outro imperador, Constantino. Já ouviram falar em Constantinopla? Lá que vai ser o Império Romano do Oriente. E nós temos Constantino. Tela para vocês. Na tela para vocês, nós temos em 306, Constantino, ele vai reunificar o Império e transferir a capital para o Oriente. Lá para o Oriente. Tanto é que foi chamada de Constantinopla, construída próxima à cidade grega de Bizâncio. Então, por isso que também é chamado de Império Bizantino. Império Bizantino. Agora, gente, nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Nós temos a capital, com a invasão bárbara lá, nós temos agora a capital lá em Constantinopla. Nós temos, Constantino coloca lá em Constantinopla a capital. Não temos a queda do Império Romano, estamos em 306, agora depois de Cristo, é claro. Estamos em 306. O Império Romano, que ele já está quase, já está há quase 1000 anos, aí já está mais de 1000 anos, já nesse período, já dava mais de 1000 anos. Ele tenta se fortalecer, ele tenta ainda se prender. Imaginem vocês, um império de mais de 1000 anos.
tentando com todo o controle, todo o fortalecimento. Na tela para vocês, nós temos, percebendo a força de Constantino, publicou o Edito de Milão, 313 depois de Cristo, dando liberdade ao culto aos cristãos. Então, o Constantino, ele tem aqui, vendo o cristianismo está em crescimento. Aí ele vai dizer, peraí, os cristãos já foram perseguidos, já foram colocados para os leões, já foram mortos e tudo, mas os cristãos, que eram uma religião pagã, que até então eu considerava pagã, uma seitazinha, eles começaram a crescer. Se eles estão em fase de crescimento, nada melhor de que eu colocar para esse, no Edito de Milão, eu vou dar liberdade a esse culto. O cristianismo ainda não é a religião oficial. Vamos para outro imperador? Vamos para outro imperador? Vamos ver Juliano, um dos sucessores de Constantino, tentou favorecer a religião tradicional romana. Ou seja, o cara quer voltar à tradição, mas ele não teve sucesso. Aí é quando chega em 391, grave esse nome, Teodósio, em 391, século IV depois de Cristo. 391, o Teodósio, esse daqui da fotinha aqui para vocês, ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Aí então eles vão interditar esse culto pagão, daí ter sido dado o nome de pagão a quem não professasse o cristianismo. Então, quem não professa o cristianismo é pagão. E agora, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. É feito por ele, Teodósio. Olha o crescimento do cristianismo. Templos foram construídos e sacerdotes assassinados, que fossem considerados pagãos. Agora, gente, é neste momento que a igreja se organiza dentro do cristianismo e começa a aparecer a igreja católica. É neste momento que a igreja católica ela começa ao seu domínio. Nós estamos no finalzinho do século IV. Quando chegarmos no século V, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Cai o Império Romano, só que a igreja ela está tão fortalecida que ela não cai. Os bárbaros também vão se converter ao cristianismo. E com isso, a Idade Média vai ser toda dominada pela Igreja Católica. Que vocês vão vendo, vão assistir aqui na nossa aula. Vamos lá? Na tela para vocês. Olha esses dois aí. Quem são esses? Nós temos 295, Teodósio dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente, lembra? 295. Teodósio é ele que faz essa divisão do Império Romano. Aí nós temos aqui Arcádio, que é no Oriente, vai tomar conta do Oriente, e Honório do Ocidente. Então nós vamos ter aí, a partir daí, dois imperadores. Um oriental e outro ocidental, para melhor dividir o Império Romano. Nós temos aí essa primeira invasão germânica, os povos germânicos começam a entrar dentro do Império Romano em 406. Lembra que eu falei que, primeiramente, eles têm uma entrada pacífica, têm uma entrada permissiva pelo Império Romano. Agora não. Agora eles começam a invadir. A confederação dos servos, dos vândalos, dos alamanos, marcha através do Reno, atravessa o Reno. Pessoal, toda civilização que a gente está estudando aqui é uma civilização que ela está na beira do rio. Não poderia deixar de ter Roma lá e o rio Reno. A importância do rio Reno para os romanos. Mais um rio aí de importância. Então, se atravessasse o Reno, era complicado. E eles estão marchando sobre o Reno. Voltando aí a tela para vocês, nós temos então, em 410, a ocupação do norte da África. A África vai ser ocupada.
Em 476, Odoacro, que era chefe dos Érulos, depois o último imperador romano do Ocidente, o jovem Rômulo Augusto, Odoacro. Espera aí que nós começamos uma novela. O Odoacro, ele está depondo Rômulo Augusto, e aí começa uma novela. Será que é Odoacro que acaba com o Império Romano do Ocidente? Ou não? Começa uma disputa, por quê? Porque lá no Oriente não se considerava o Rômulo Augusto como líder. Preste atenção nessa parte aí. Olhem na tela para vocês. Olhem na tela para vocês. Constantinopla, lembra que Constantinopla é a sede do Império Romano do Oriente? Lembra? Constantinopla é a sede do Império Romano do Oriente. E Roma é do Império Romano do Ocidente. Então nós temos Constantinopla e nós temos Roma. Constantinopla nunca reconheceu Rômulo como imperador legítimo ocidental. Não, ele não é o imperador ocidental, não. Para o imperador Zenão, lá que era o imperador de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, Júlio Nepote, que era o verdadeiro imperador. Era ele que seria o regente. Aí o Odoacro lá, o Odoacro que está invadindo, ele, não acredito nisso não. Sou eu. Começa uma disputa aí, quem é que realmente derrubou o Império Romano. Nós temos a língua grega, a segurança e as comunicações fizeram com que o cristianismo se expandisse rapidamente. A língua grega, a segurança e as comunicações fazem que o cristianismo se expanda rapidamente, porque os romanos, que eram liberais em termos religiosos, perseguiam tanto esses cristãos. Vocês já pensaram nisso? Então, dentro dessa disputa, nós temos o cristianismo no meio. Até então, é uma religião perseguida, depois é uma religião aceita, depois se torna a religião oficial. Mas por que os cristãos eram tão perseguidos dentro do Império Romano? Vocês sabem por quê? Olha aí, primeiramente, porque eles não acreditavam no imperador como Deus vivo. Então, os cristãos não tinham imperador como Deus vivo. Quem era o Deus vivo para eles era Javé, ou Jesus Cristo, que veio como filho dele. Eles também opunham-se ao militarismo e ao escravismo. Não aceitavam ser escravo, não aceitavam esse regime militar. Praticavam cultos às escondidas com escravos e deserdados. Os escravos que eram considerados inferiores, essas pessoas, esses deserdados aí, tinham dívidas, eram para ser escravos, fugiram. Eles praticavam esses cultos com essas pessoas. Encontraram no cristão um bode expiatório para os males como a escassez de alimento, a peste, a derrota militares. Então ele dizia, tudo é culpa dos cristãos. Está acontecendo isso, é culpa dos cristãos. Então, naquele momento, começa um processo de perseguição a esse povo cristão. Lembrando, Jesus Cristo, quando morre, ficam esses cristãos. É interessante nós olharmos dentro da Escritura que nós temos um escritor de epístolas, lá no Novo Testamento, chamado Paulo. Não sei se vocês conhecem aí o Novo Testamento. E quando a gente olha Paulo, nós vamos ver Paulo viajando pela Grécia, viajando por toda aquela região, levando o cristianismo. Olha como o cristianismo vai se propagar.
Paulo é o primeiro professor de EAD. Vocês não estão tendo aula de EAD? Pois é, o Paulo era o primeiro professor de EAD. Ele dizia, carta de São Paulo aos Colossenses, aos romanos, aos gregos. Então, o Paulo ele já mandava, lá na Bíblia do Novo Testamento, ele já fazia uma aula EAD. Só que ele iria lá também pregar e discutir isso daí. E isso o cristianismo vai se tornando popular. O Império Romano perdeu o controle do cristianismo. Tanto é que depois ele vai aceitar ele como religião e depois se torna a religião oficial do Império Romano. Olha essa foto. Olha essa foto para vocês. Essa foto justamente retrata a perseguição dos cristãos, jogada às feras, jogada aos leões. Cristãos mortos, cristãos crucificados. A arte romana sofreram influência etruscas, gregas, helenísticas. Nós temos as principais características da arte romana é o realismo e o sincretismo. Característica dessa arte romana. Nós temos também, na arquitetura, observa-se o uso do cimento, mistura de areia, cascalho e material vulcânico para fazer cimento, dos arcos e das abóbadas. Ali, aquela arquitetura linda romana que sobrevive até hoje. Até hoje sobrevive. A arte romana, ela, então, dentro dessa influência etruscas e dos gregos helenísticos, essa arte tem essa influência, os templos romanos possuíam formas retangulares, sendo a habitação da divindade. E o local onde se cultuavam os auspícios, interpretando o voo das aves e as entranhas de animais. Então eles pegavam ali, a ave fazia um voo, ele fazia uma interpretação. As entranhas de animais pegavam, faziam um estudo para fazer a interpretação da vida. As basílicas eram salas retangulares. Basílica a gente chama as grandes igrejas, lá eram salas retangulares divididas ao meio por colunas. E lá se fazia reunião, passeio e negócio. Nas basílicas lá nós tínhamos os advogados, juízes, os cambistas, os negociantes, todos eles desempenhando a sua função. Os romanos construíram muitos anfiteatros. Até hoje nós temos vários anfiteatros. Eu fui em Pompeia, a coisa mais linda do anfiteatro de Pompeia, que depois do vulcão ter coberto, ele foi descoberto. Realizavam o lude circense, jogos circenses. Lá também construiu palácios, vilas, casas e pequenos prédios chamados insulae. Nós temos também a distribuição de água nas cidades eram feita através de condutos de cerâmicas e canos de chumbo. Olha a estrutura de Roma que está ali. Roma, esse grande império, um império tão grande que precisou ser dividido em dois. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Precisou ser dividido em dois Romas. Nós tivemos dois imperadores. Roma, que vê no cristianismo uma religião em fortalecimento e se torna confessional cristão. O cristianismo se torna a religião oficial. Roma, que não consegue controlar a invasão dos povos bárbaros. Roma, que perde o Império Romano do Ocidente, ficando só lá no Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Nisso, os povos bárbaros que vão se afixar ali na região onde era o Império Romano, se tornam cristãos. Mas isso é assunto para outra aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fique aí que a gente volta com a revisão e atividade.